Olá, meus irmãos, sou Norberto Peixoto, estou falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Estamos a poucas horas do início do nosso Amaci, que é o nosso rito anual de lavagem da cabeça com ervas maceradas. A preparação desse ritual ele começou nas 48 horas antes. Ontem nós maceramos as ervas, os elementos estão dispostos na frente do congá, consagrados, aguardando o início do rito propriamente dito. Trouxemos água de uma chácara, água de um riacho, de uma fonte da terra, água pura, e ervas essas que foram colhidas no dia, arrancadas as folhas, devidamente maceradas no pilão e misturadas nessa água e consagradas na frente do nosso congá, e ficaram 24 horas descansando para assentamento, digamos assim, desse prana, desse axé verde, esse prana vegetal, e que no rito propriamente dito isso vai ser movimentado para o fortalecimento do Ori, da mediunidade, dos colaboradores médiuns da corrente do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Eu queria falar hoje um pouquinho, além do Amaci propriamente dito, da questão do fundamento, do preparo que tem que se ter. Por exemplo, quando a gente mexe com erva, todo e qualquer elemento dentro do ritual de Umbanda. Eu vou falar da erva especificamente, que dado a oportunidade de nós estarmos vivenciando o Amaci, eu vejo assim muitas vezes o pessoal fazer curso, e eu quero deixar bem claro aqui a posição do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, que não tem nada contra qualquer tipo de curso. Ao contrário, nós incentivamos os nossos trabalhadores da corrente, que os médios da corrente fazem cursos os mais diversos, buscando o aprimoramento, do seu cabedal de conhecimento, e a partir daí se melhorando enquanto instrumento. Conhecimento esse que não compete no sentido de tem que andar associado de mãos dadas com a mediunidade, com o exercício da mediunidade. Então a gente vê com bons olhos, com otimismo, a busca do conhecimento e da facilidade que se tem hoje através da tecnologia, dos cursos à distância, dos audiovisuais pela internet que a gente assiste em casa. Ficou mais fácil hoje, antigamente era mais difícil. Por outro lado, o que eu tenho percebido, eu que aprendi com os mais antigos, dentro de uma tradição de terreiro, começou lá com a minha mãe, com meus pais, isso há 40 anos atrás aproximadamente, a gente vê com certo critério a velocidade e a rapidez com que as coisas acontecem. Você pode fazer um curso de erva, de folha, entender as propriedades terapêuticas de cada folha, folhas essas estarem relacionadas com os orixás, você buscar o conhecimento do fundamento de um preceito, de um sacudimento com ervas, dos banhos, Isso é válido, extremamente válido. Agora, esses cursos, eles não te dão a capacidade iniciática, ou seja, de você, através de comandos, verbais, de encantamentos e imprecações, dinamizar o duplo etéreo, o duplo que está na folha, dinamizá-lo e movimentá-lo na contraparte astral. Se tem pessoas fazendo cursos, não só de ervas ou de folha, mas prometendo iniciação em 30 dias, 15, um fim de semana, que a gente percebe que essas pessoas estão caindo no engodo, que isso não é verdade, não é possível, ninguém tem esse poder com essa rapidez, Pode ser outorga de quem for, nós não acreditamos isso, fruto da vivência e do tempo dentro de uma comunidade terreiro. Mas a nossa opinião não é a mais importante. Nós fomos buscar os mandamentos de Fá,
que a sabedoria de Orixá Ifá, dentro do panteão iorubano Nagô, que nós seguimos essas orientações, esses fundamentos dentro da doutrina do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, nós vamos buscar 2 mandamentos, interpretá-los, para ver que como nós nos perdemos nesse sentido muitas vezes de respeitar o tempo e respeitar aqueles mandamentos de uma ancestralidade. O primeiro mandamento diz assim, ó, não se tira bengala de um cego. O que quer dizer isso aqui? Que um sacerdote, um iniciado, ele não tem direito de prometer algo que é fictício para aquele que vem procurá-lo. Ou seja, se a pessoa tem um pouco nível de conhecimento, ou conhecimento que ainda não é apropriado, por exemplo, para lidar com o encantamento e a dinamização do dupletério das folhas, eu não posso prometer que um curso comigo, num fim de semana, 15 dias ou 30 dias ou à distância, que eu vou dar essa outorga para essa pessoa e vou iniciá-la nesse mistério. Tem um ponto da Jurema que diz que Jurema é mistério, Jurema é preciso saber destravar, ou seja, não é o conhecimento, não é a participação num curso. Então não se tira a bengala de um cego. Eu, além de prometer algo que aquele ser não vai poder cumprir, eu estou tirando a bengala dele, que é aquele conhecimento básico, primário que ele tem, prometendo algo mais e dando um poder que é fictício dentro de uma iniciação que ela acaba se tornando um placebo, objetivando tão somente uma troca mercantil. Você pagou, você tem direito à iniciação, mas eu, enquanto sacerdote, dirigente, o zelador deste conhecimento, não tenho direito de prometer isso, muito menos em nome do orixá ou de entidades espirituais que teriam me dado essa outorga. Eu posso passar para outros, assim como se fosse uma linha de produção. Parece uma linha de produção, sai fornada de novos iniciados, todos se dizendo entronizado no mistério, e nós sabemos que não funciona assim. Por exemplo, você dinamizar o duplo de uma folha, você pode ter o conhecimento, você pode ter feito curso, você pode ter aprendido na sua comunidade com o tempo, mas se você pode conhecer as palavras de encantamento dentro de um cerimonial ritualístico, visando a dinamização desse prana vegetal, mas se você não tiver a cobertura espiritual, de fato e de direito, do orixá e de entidades com essa outorga, com esse poder no astral, nós nada conseguimos realizar. Um outro mandamento de Fá diz o seguinte: não se retira o bastão de um ancião, o bastão ou o cajado de um ancião. O que quer dizer isso? Esse bastão é a ancestralidade, aquele conhecimento, aquela sabedoria que a experiência traz, que a experiência nos dá. Então, o mais jovem busca o curso, ele faz esse curso, ótimo. Se esse conhecimento vai fazer ele melhorar dentro do exercício de humildade, e ele pertencendo a uma comunidade, e ele vai entender melhor os ritos, ótimo. Agora isso não dá direito dele tirar o bastão do mais velho, ele achar que sabe mais, que ele é iniciado, que ele fez o curso com ciclano ou com fulano, e a partir daí ele desconsidera aqueles fundamentos ancestrais, aquele conhecimento que só o tempo e a participação dentro de uma comunidade, dentro de uma egrégora consagrada de Umbanda vai dar para ele. Então eu quis trazer esses 2 mandamentos de Fá, interpretá-los, a questão de nós não tirarmos bengala de cego, ou seja, prometermos ficção, coisas que não vão se cumprir, que é um engodo, e a partir daí só oferirmos o ganho, e aqueles que vão buscar o conhecimento que é válido, respeitar o mais antigo, respeitar a ancestralidade e a tradição daquela comunidade que ele está engajado, e aguardar o tempo que, se for efetivamente indicado para ele de fato e de direito, dentro do seu destino, dentro da sua caminhada mediúnica, que, por exemplo, que ele vá ter a consagração e o poder de dinamizar o dupletério da folha,
com licença de Ossanha, com licença daqueles que são guardiões no astral desse reino, e a sua mediunidade vai lhe propiciar cobertura espiritual, que assim seja, no tempo devido, de fato e de direito. E quis aproveitar o momento nosso Amaci para dividir com os irmãos essas reflexões, dizendo que aqui, nisso que está disposto na frente desse congá, os elementos aqui para o ritual do Amaci, está disposto, eles foram manipulados, macerados, disponibilizados dentro de um rito que vai ser executado. Mas, de fato e de direito, são as entidades astrais que têm esse encantamento e essa capacidade de dinamizar esse duplo das folhas e movimentar em favor dos filhos da terra, daqueles que vão ter a cabeça lavada, que cada um vai receber dentro das suas especificidades mediúnicas e da necessidade do momento, desses fluidos etéreo-astrais que foram movimentados do reino da folha, do reino da Jurema, com licença de Ossanha e das entidades que são guardiãs desse mistério no astral. Nós nada fazemos, nada fizemos do que tão somente dentro de um preceito organizar e disponibilizar esses elementos rituais. Todo o trabalho é do lado de lá dos amigos espirituais. Obrigado por mais essa oportunidade, que tenhamos sempre humildade na busca do conhecimento, que todos os cursos são válidos, todas as fontes hoje são válidas, mas que nós saibamos tirar disso sabedoria e utilizarmos isso com humildade para nos tornarmos seres humanos e espíritos melhores. Está cheio por aí de iniciação placebo, que não tem nenhum efeito de fato de direito na contraparte etérea dos elementos e sem capacidade nenhuma magística. O fato de se pagar não nos dá esta outorga e nenhum de nós tem esse poder, contrariando o tempo e a necessidade de vivência e que se requer por fortalecimento de uma consciência e da sua mediunidade quando inserido dentro de uma comunidade. Nosso saravá fraterno, até a próxima oportunidade.